que está acontecendo, jovens curiosos? Se estamos sempre perdendo tempo fazendo coisas inúteis ou assistindo milhões de vídeos, terminando aquelas recomendações tão estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos, senhor curiosidade, aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, estas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. A religião não parece ser algo que se misturaria facilmente com a vida moderna. Você sabia que na Catedral Nacional de Washington há uma gárgula que é literalmente a cabeça de Darth Vader? Sim, o vilão de Star Wars. Tudo ocorreu durante a construção. Em 1980, uma criança venceu um concurso da National Geographic para desenhar gárgulas sugerindo Darth Vader. 2. Se você não gosta de lugares fechados, então essa curiosidade não é para você. Você sabia que em Kiev, na Ucrânia, a estação de metrô Arsenalna foi construída a 105 metros abaixo da terra? Exatamente como você ouviu. Ela foi projetada para resistir a ataques nucleares durante a Guerra Fria, em 1960, e é tão profunda que descer até as plataformas leva 5 minutos de escadas rolantes. Muito bem pensado, senhores ucranianos. 3. Os trajes espaciais têm um capacete grande que impede os astronautas de tocarem o rosto, então, se o nariz deles começar a coçar, seria uma verdadeira tortura. Mas fique tranquilo, pois os capacetes têm um pedaço de velcro por dentro, permitindo aos astronautas coçar o rosto. No Japão, eles são bem malucos. E diferente do resto do mundo, onde os sabores mais comuns de sorvete são baunilha, chocolate ou morango, os japoneses têm sorvete de barbatana, de tubarão, cavalo, enguia, cobras, águas-vivas e muito mais. 5. As facas são objetos muito perigosos, ainda mais quando têm formas tão estranhas como esta. O Hat Commando é considerado a faca mais mortal do mundo. Seu formato com lâminas em espiral causa ferimentos em todas as direções, sendo tão letal que é proibida até nos Estados Unidos. Fique longe das facas, time 6. Não se trata de uma invasão alienígena, mas sim de um fenômeno meteorológico chamado Sky Punch, que forma um grande vazio entre as nuvens. Principalmente porque a temperatura da água das nuvens nessa região está abaixo de zero, mas ainda não congelou, nos dando esse fenômeno tão estranho. Se você gosta de história e guerras, saberá que durante os últimos grandes conflitos armados, milhares de navios e aviões foram utilizados. Embora muitos acreditem que os grandes couraçados podiam suportar diversas batalhas, isso não é verdade. O melhor exemplo foi o Bismarck, uma besta alemã que levou mais de 36 meses para ser construída e foi afundada apenas 9 dias depois de entrar em ação. Embora existam diferentes tipos de instrumentos, você provavelmente nunca viu instrumentos de gelo. Ao designer americano e gênio Tim Blinhardt ocorreu a ideia de realizar apresentações musicais dentro de edifícios de gelo com instrumentos que tinham parte ou toda a sua estrutura congelada. 9. Apesar de haver milhares de esportes no mundo, sempre é possível criar novas modalidades. Hoje nos deparamos com o hóquei subaquático, esse esporte tão estranho, inventado em 1954, é uma adaptação do clássico hóquei, mas debaixo d'água, onde há 6 jogadores por equipe, com tacos muito menores tentando colocar um disco nos gols adversários. 10. Alguns podem chamar de Oreo, mas todos concordam que são os biscoitos mais gostosos do mundo. Ok? E onde está a curiosidade, senhor? Curiosidade? Mesmo que você já tenha comido de todas as formas, aposto que nunca parou para pensar no design delas. O biscoito de chocolate está cheio de trevos de 4 folhas e o centro tem um símbolo que envolve a palavra Oreo, que é o logo da Nabisco, a empresa fundadora. 11. Os cangurus são animais fascinantes da Austrália. Entre suas peculiaridades, você sabia que eles são incapazes de andar? Eles só pulam e se locomovem com a ajuda do rabo, mas não movem suas grandes patas individualmente. 12. A quarentena foi o melhor antídoto encontrado para o coronavírus, e na Índia, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, seu cumprimento era crucial. E para isso, policiais começaram a usar capacetes em forma de vírus para conscientizar as pessoas e evitar que saíssem de casa. Desde sempre, ouvimos que alguém pode partir nosso coração ao nos deixar. Mas você sabia que, literalmente, se depois de um término amoroso começarmos a ter mais estresse, nosso coração pode sofrer a chamada síndrome do coração partido? Sim, e isso pode impactar seriamente nossa saúde. Singapura é um dos países mais desenvolvidos do Sudeste Asiático. Há alguns anos, foi inaugurado o Gardens by the Bay,
ou Jardins da Bahia, um enorme espaço com um jardim botânico futurista, que parece ter saído do mundo de Avatar. Muito bem feito, senhores singapurianos. 15 notícias incríveis. Descobrimos que em 2011, em Stauden, Alemanha, um grupo chamou os bombeiros porque havia um cisne preso em um lago congelado. Aproximadamente 25 bombeiros arriscaram suas vidas ao caminhar sobre uma fina camada de gelo, para chegar até o cisne e perceber que era um falso de plástico. 16. Uma das poucas coisas boas que o coronavírus trouxe foi a redução da poluição global. Um dos fatos mais marcantes foi que, após 30 anos, os habitantes do norte da Índia conseguiram ver novamente a cordilheira do Himalaia, a cerca de 200 quilômetros de distância. Nas últimas semanas, imagens de dançarinos de funerais invadiram a internet, tornando-se um meme extremamente viral. Mas você sabia que, na verdade, esses homens trabalham para uma famosa empresa de Gana, onde enterram os falecidos em um ambiente festivo, realizando essas danças características. 18. Uma das sessões mais divertidas do 30 Coisas são as fobias estranhas. E hoje encontramos a onfalofobia, que é o medo irracional de umbigos. Isso mesmo, pessoas com essa condição incomum sentem náuseas ao olhar para o próprio umbigo ou para o umbigo de outros. Isso é estranho. Johnny 19. Quando pensamos em igrejas, imaginamos catedrais e edifícios monumentais. É importante notar que, ao longo do tempo, nem todas seguiam o mesmo estilo arquitetônico, resultando em sua aparência atual. Uma das igrejas Stavik mais bem preservadas. Esta igreja, construída inteiramente em madeira pelos vikings da Noruega em 1100, não usou um único prego em sua construção. O corpo humano se desenvolve durante os primeiros 20 anos de vida. E embora muitos saibam que temos mais ossos quando somos bebês do que quando adultos, poucos sabem que, no primeiro mês de vida, os bebês só enxergam em preto e branco e não conseguem focar a visão. Isso ocorre porque as células nervosas da retina ainda não estão totalmente desenvolvidas, não conseguindo processar tudo o que vem. Se você não gosta de pagar por programas ou filmes, com certeza está familiarizado com o famoso Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Sim, é aquele passo necessário para avançar em um site, provando que não somos robôs. Mas você sabia o real significado de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart? Bem, essa é uma sigla em inglês que significa Teste de Turing Automático e Público para diferenciar computadores de pessoas. Quero ver se você sabia disso, amigo. 22. No Pessoas Incríveis, conhecemos Daniel Kish, um americano que, após ficar cego devido a uma doença, desenvolveu a incrível habilidade de ecolocalização. Assim como os morcegos, ao fazer um som com a língua, o cérebro de Danny analisa como ele rebate no ambiente, guiando-o. 23. Mesmo parecendo incrível, era verdade. A NASA, em seus primeiros anos de estudos sobre vida espacial e gravidade zero, desenvolveu um projeto para analisar os movimentos dos gatos ao cair no chão, para aprimorar a movimentação dos astronautas em gravidade zero. Pensava-se que, se os gatos sempre caem em pé, os astronautas poderiam tentar o mesmo para se moverem melhor na Estação Espacial 24. Se você está cansado da insegurança do seu país, considere morar em Liechtenstein, o país europeu com os menores índices de criminalidade. De acordo com a polícia, não há assassinatos no país desde 1995. Na hora de tomar uma bebida quente, o chá é uma das infusões mais consumidas em todo o mundo. E como sabemos, a maioria de nós compra os famosos saquinhos de chá. Mas você sabia que a origem deles foi um simples erro? Em 1908, o comerciante de chá Thomas Sullivan distribuiu amostras de chá em pequenos saquinhos de seda, dando início a tudo. Clientes de Sullivan, sem saber que eram amostras, mergulharam os saquinhos e ele recebeu milhares de pedidos repentinamente. Ótima invenção, Thomas 26. Na Primeira Guerra Mundial, houve um período em que russos e alemães suspenderam os confrontos por algumas semanas para combater um inimigo comum. Uma matilha de lobos famintos que atacava as bases à noite e não deixava os soldados lutarem em paz. Experimento de laboratório interessante. A água tônica brilha no escuro. Isso ocorre aos 27 anos. Isso ocorre devido à presença da quinina, que reflete a luz no escuro. 28. Encontramos a incrível história de Wang Fuman, um menino chinês que ficou conhecido. Após essa foto, pudemos ver seu rosto coberto de geada. Descobriu-se que ele caminhava mais de 5 quilômetros desde sua casa, a menos 12 graus Celsius, para chegar à escola em Southtown, China.
O pangolim ficou conhecido recentemente como possível fonte da pandemia, mas esse animal não tem culpa. Além de sua raridade visual, possui características singulares, como se alimentar de formigas e cupins, tendo uma língua quase tão longa quanto seu corpo. A natureza é surpreendente, é assim que ela se revela. A Laguna Colorada, localizada na Bolívia, perto do Salar de Uyuni, tem essa cor vermelha intensa por causa da quantidade de minerais que possui. E esses minerais são a principal atração para milhares de flamingos que encontram seu local de reprodução nessa lagoa. Antes de partir, deixem-me saudar alguns inscritos. Primeiramente, mando um grande, mas grande abraço para Noodle, depois mando um grande abraço para Alan Almeida. Outro abraço para Pedro Panona. Em seguida, enviarei um grande abraço para Oswaldo Orozco, que estava comentando muito. Depois, outro grande abraço para Santiago Gomes, que eu estava devendo. Outro abraço para Raul Tamayo, que comentou muito rápido no último vídeo. Também vou mandar um abraço para Rodrigo Lepe e um grande abraço para toda a Argentina. Outro grande abraço para Eric Santiago Gomes e Felipe Gonzalez Horta. Um grande abraço para Carlos Ramires CSB novo no canal. Outro abraço para Ramses Castro, que eu devia cumprimentar há tempos. E o último abraço vai para o craque David Gomes. Deixem seu like, comentem tudo o que quiserem, compartilhem o canal e o vídeo com os amigos. Assim, seremos cada vez mais simples. Inscreva-se no Curiosity e ative o sininho para receber novos vídeos.